Todo terapeuta, todo curador, independente da técnica que ele está utilizando, ele está emanando uma frequência de intenção de cura que o paciente pode ou não ressoar, certo? Uhum. Se a gente parar para pensar em manifestação da realidade, a gente também pode fazer o mesmo paralelo. Como que eu manifesto a minha realidade? Na verdade, nós já estamos manifestando o tempo todo. Mas quando eu tomo consciência do que eu tenho criado, do que eu tenho observado, eu estou sendo um observador consciente, né? Por quê? Eu estou entrando em ressonância com algumas frequências específicas. Quanto mais consciência eu tomo, melhor eu escolho. Que tipo de realidade eu quero ter, que tipo de amizade, que tipo de ambiente, que tipo de música. Então, algo até uma dica para todo o pessoal que está aí, começa a pensar em termos de ressonância, em termos de energia. Você vai começar a entender por que que tem amigo que não conecta mais, que o assunto não flui, já fluiu, mas hoje não flui mais. Por que que tem situações que repetem na sua vida? Por que que tem coisas inusitadas que aparecem? Você começa a fazer uma engenharia reversa e analisar os seus pensamentos, seus sentimentos, você começa a entender os padrões. Uhum. Apesar desse mundo aqui parecer material e sólido, é tudo energia. Sim. É tudo. Você quando você está falando disso, né, me veio aqui à mente também a influência das palavras, por exemplo, na matéria, né? Em estudo de ondas, né, simática que se fala, né? A influência das vibrações, por exemplo, no comportamento da matéria, né, na água. Tem até um grande artista que, se eu não me engano, o nome dele é Nigel Stanford, tem até um clipe muito legal de música, né, que ele faz que se chama Cymatics, eu acho, uma coisa assim. E aí, quando você está falando, me veio aqui à mente o nome do Dr. Masaru Emoto, que fez até uma experiência famosa, que está dentro, inclusive, de documentários como Quem Somos Nós, né, e outros, né, falando da influência das palavras no comportamento, por exemplo, de moléculas de água que são colocadas numa condição ali de placas congeladas, né, se coloca uma palavra, por exemplo, como alegria, como beleza, e aí congela aquele pedacinho de água ali numa placa, depois observa num microscópio, né, para ver como fica a estrutura molecular. E aí palavras, assim, que são agradáveis ao ouvido tendem a provocar uma reação na molécula de gerar uma estrutura muito equilibrada. E por outro lado, palavras que são pesadas ou de baixo calão deixam a molécula muito mal estruturada. É meio sobre isso que você está falando também, não é, Lucas? Exato, exato. Embora o pessoal mais cético critica muito, né, esse autor e esse experimento, porque foi mais um estudo observacional ali, Sim. a gente precisa de fazer mais. Tem experimento com arroz, tem experimento com planta, Uhum. tem experimentos que vão na mesma linha, né. E tem pessoas que falam assim: "Ah, esse negócio de pensamento positivo é uma besteira, Sim, muita gente. tóxico, não sei o quê, não funciona". Então eu falo assim: "Então vamos fazer o seguinte, você só vai elaborar coisa negativa durante um mês na sua vida. Vamos Sim. como é que fica a sua vida?". Uhum. Então tem certos tipos Nada melhor que testar, né? que é teste, não precisa acreditar em mim. Testa, não vou muito longe não, pega alguma criança que ela só tem validação dos pais. Você é um bobo, você é um mentiroso, você é incompetente, você não faz nada direito, moleque, você não vai dar nada na vida. Uhum. E essa criança entrar em fase, com a sugestão do pai e da mãe, vai ser um adulto problemático, como nós temos muitos hoje, que a maioria é infância. Sim. Ele poderia também recusar isso. Não, não sou não, eu sou capaz. E dar esse exemplo ao contrário, né. Mas é uma sugestão fortíssima de uma figura de autoridade. Então, de fato, as nossas palavras, elas têm poder e quando elas são lançadas, quando elas são intencionadas para uma finalidade. Do ponto de vista da PNL, quando a gente fala, a gente também está se escutando. E isso gera um outro estímulo, isso retroalimenta. Sim. Quando eu falo, segundo a mecânica quântica, as minhas palavras, elas não são perdidas, porque, segundo a lei de Lavoisier, a energia não se perde, ela não se cria, ela se transforma. Então as minhas palavras lançadas foram lançadas. Ora, não tem ali, o marido pegou, ele ofendeu a esposa, ele xingou a esposa, tal. Daqui a pouco ele fala assim: "Desculpa, meu amor, você Uhum. foi rachado, porque a palavra foi lançada, eu tinha que ter pensado antes". Agora ele machucou, ele quebrou o vaso. E ele tem Sim. que colocar uma planta pesada dentro de um vaso todo quebrado, todo colado, então tem que tomar muito cuidado antes de ofender alguém, antes de: "Ah, eu não queria ter dito isso", mas disse, porque a palavra ela foi lançada. E a palavra lançada ela não volta, ela é lançada. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente sobre nós mesmos, né. Eu costumo falar para meus alunos assim: "Ó, não fala mal de você mesmo, nem brincando". Sim. Então: "Ah, eu sou péssimo, eu sou um desastre nisso". A gente chama de self-talk.
Então, se eu colocasse um alto-falante na sua cabeça agora dos seus pensamentos, o que será que você estaria falando sobre si mesmo? É a realidade que você está obtendo. Porque o seu cérebro está operando esses estímulos e ele funciona perfeitamente de acordo com o disco que você está rodando nele, né? Então, Uhum. a gente tem que ter uma atenção grande sobre todo esse sentido. É claro que controlar o pensamento, não vou falar para você que todos controlamos, que a gente tem 70.000 pensamentos por dia. Sim. Mas a natureza dos pensamentos a gente pode controlar através do nosso sentimento. Ora, não tem como você ter pensamentos ruins, negativos, se você está num estado de gratidão, num estado de alegria. Não Sim. tem como o oposto também, você está se sentindo derrotado e tem um pensamento de luz. Então, o termômetro é o sentimento. Quando você controlou o sentimento, você vai conseguir controlar a qualidade dos pensamentos, Isso. Entendi. consequentemente o que você fala, o que você vê, o ambiente que você frequenta, e aí você tem um certo nível de controle. Você não é obrigado a ver todas as coisas, a assistir, a ouvir, então muda o ambiente, muda as amizades, muda aquilo que você escuta, aquilo que você vê, já é de grande importância para você conseguir formular coisas melhores na sua mente. Quando você fala do modo como você fala, me lembrei aqui de um livro do Nietzsche, que acho que, se eu não me engano, é Além do Bem e do Mal, quando ele fala que os pensamentos são vivos e são individuais e eles têm força própria e eles não querem saber se a gente gosta deles ou não gosta. No entanto, se a gente não entra numa briga com esses pensamentos, não tenta negá-los dentro de nossa própria mente, simplesmente os deixa fluir, mas ao mesmo tempo aceitando uma condição melhor dentro de si, né? Deixando eles irem e virem dentro da mente, a tendência é que vamos aos poucos, não sei como é que eu posso dizer aqui, nos conectando com pensamentos de melhor qualidade. E isso poderia gerar esse efeito que você está falando. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Isso. Lutar contra o pensamento negativo é como se fosse uma cola. E cola ainda mais nisso, porque onde vai a atenção vai a energia. Como é que você para de pensar num pensamento negativo na sua mente? Muda o foco, Sim. mata ele de fome. Qual que é o alimento dele? Atenção. Uhum. Mais atenção, é como a fobia. Tem pessoas que têm um pânico do insetinho, ela botou tanto foco nisso que virou um monstro. Então você muda o foco, acorde e muda o foco, ok? Muda o foco. E isso passa, o seu cérebro entende que isso passa a ser menos importante. Quanto mais você pensa nisso, mais importante é, né? O próprio Hélio Couto, ele tem uma frase que ele fala, né? Os problemas se resolvem quando paramos de pensar neles. Então, Sim. sabe, É bem estoico isso, né? mudou o foco, ele tende a ficar cada vez mais obsoleto, cada vez mais fraco, e não tentar lutar contra o pensamento. Esse pensamento não sai da minha cabeça, eu tô fazendo uma força para ele sair. Colou, aí não sai mais. Uhum. É aceitar que esse pensamento existe e, na verdade, tomar uma postura mais ou menos assim. Não é aquilo que penso ou que me falam ou que me fazem, e sim aquilo que faço com o que penso, com o que falam ou o que me fazem, né? E você falou de uma frase aí dos pensamentos serem vivos, né? Eu costumo falar isso quando eu lanço as sugestões para meus pacientes, eu falo assim: as minhas sugestões são como consciências vivas, que irão continuar trabalhando na sua mente, mesmo quando você estiver distraído. E a cada dia mais e mais ganharão força e espaço na sua mente. Costumo dar essa sugestão. Ou seja, porque se a gente for com uma visão panteísta, de que Sim. tudo é consciência em um certo nível, os pensamentos também são. Sim. Certo? Então, eu posso me identificar com eles ou não. Então, quando eu lanço uma sugestão sobre alguém ou sobre alguma coisa, ou no campo mesmo, você pode ter certeza que você gerou um estímulo que informou o campo e aquilo vai ter alguma reverberação específica. Uhum. Porque essa Uhum. energia não pode se perder, ela só pode se transformar. Então, ela Sim. vai impactar alguma coisa, ela vai alterar alguma coisa. Perfeito, Lucas.